Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Monumento, episódio número 21 desta nossa segunda temporada, para falarmos do Giro de Itália até ao momento, que estamos a gravar na quarta-feira, dia 21/5, dia em que Richard Carapaz conquistou a etapa com chegada a Castelnuovo nei Monti. E Isaac Del Toro é o atual camisola rosa do Giro de Itália. Para me fazer companhia no dia de hoje, conto com o Eduardo Timo. Hoje toda a gente a tempo, não é? Ninguém se baldou hoje, ninguém adormeceu. E também é um dia muito especial porque é o aniversário do nosso grande Nuno, nosso quarentão do grupo. Um abraço para ele, esteja tudo bem lá por terras açorianas, com ele e com a prole. Olá David, olá também aos nossos ouvintes. Fazer o que tu fizeste e não esquecer, deixar também aqui os grandes parabéns ao nosso Nuno, o quarentão ainda do grupo, mas aí daqui a um ano e pouco já não será o único, mas para já ainda é o único esse estatuto. Já tenho a certeza que teve um grande dia hoje e que sejam muitos anos pela frente. E quanto ao resto, e o que interessa também, tem sido um giro que eu diria mais interessante do que o que se previa no início. Como se costuma ser melhor que encomenda. Sim, sem dúvida. Eu diria que no início havia aqui uma ideia de eventualmente aqui um Roglic contra todos, talvez aqui um Ayuso meter-se pelo meio, mas acho que há aqui outros protagonistas que têm entrado em equação. Tem sido uma corrida muito imprevisível, até pela forma como tem abordado etapas com menos potencial de montanha. Por exemplo, a de hoje tinha aquela subida do Alpe San Pellegrino a meio da etapa, mas eles fizeram daquela subida e quase que fosse uma chegada em alto, e acabaram por mexer muito com a corrida, principalmente a UAE, da forma como controlou a fuga. E depois na abordagem à última subida, quando o Carapaz subiu também, também a forma como tentaram ali ganhar algum tempo. Ou seja, isto acho que tem sido um bocadinho o resumo daquilo que se tem passado no giro, é que qualquer dificuldade serve para tentar ganhar tempo, porque pode ser um giro de facto discutido ao segundo, e obviamente que estão a tentar potenciar qualquer dificuldade para criar diferenças, mas mesmo em todas as outras classificações, apesar de hoje o Fortunato ter dado uma grande, não diria que deixa tudo arrumado, porque a última semana tem muitos pontos e é praticamente toda de alta montanha, mas hoje ganha uma vantagem muito interessante, que o deixa confortável, mas tem sido também uma batalha muito grande pelas outras classificações, embora a nível de ciclamino o Pedersen tenha uma boa vantagem, mas acredito que nas próximas etapas de chegada ao sprint, que se tenta ali também os outros entrarem ali em algum tipo de batalha por essa camisola. Mas mesmo na camisola azul, na camisola da montanha, temos visto o Paul Double também a tentar chegar lá. Por isso eu acho que tem sido um giro que, mesmo estas distâncias que se têm cravado nessas classificações secundárias, acho que não há nada decidido, acho que há muito por decidir, e é um giro que cada dia é um dia. Acho que até agora não podemos fazer uma leitura mais global, acho que tem sido dia a dia a acontecerem coisas novas, e acredito que vai ser sempre assim por aqui adiante até chegarem a Roma. Antes de irmos etapa a etapa, se calhar fazer aqui algumas considerações gerais. Tu falavas, não é, de que se previa aqui um certo domínio de Roglic, até porque a sua equipa era muito boa à partida, mas tem sofrido a equipa da Red Bull, porque Jay Hindley abandonou a etapa 6, o vencedor do Giro de 2022, e que era provavelmente esperado que fosse o melhor escudeiro da Primož Roglic. Daniele Martinez, o segundo ano passado, também tem estado muito aquém. Eu não sei se ele teve uma queda na primeira etapa, eu não sei porque eu tenho a ideia que ele caiu em algum dia, mas posso estar errado. Mas a verdade é que ele tem estado, como dizes, a andar para trás. A melhor etapa dele até agora até foi aquele primeiro contrarrelógio, mas de resto
não tem estado em nenhum momento decisivo da corrida até agora. Tem valido o italiano Giulio Pellizzari, que nós vimos no ano passado, não é? A surgir aqui no Giro e fez segundo numa etapa e andou vários dias em fuga, e apenas com 21 anos está a ser o braço direito de Roglic. Na antevisão aqui, eu, o Nuno e o Rui falamos muito desta equipa da Red Bull, que em oposição com a da Emirates, que também é muito forte, mas claramente a UAE tem tomado conta das ocorrências, e neste momento tem, para além do camisola rosa, o segundo classificado, e também ainda McNulty e Adam Yates no pódio, apesar de que já vamos falar um pouco, não é, de algumas possíveis guerras internas. A força da equipa da UAE está incontestável em comparação com uma Red Bull que tem sofrido. Sim, sem dúvida, David. Acho que é uma Red Bull que se apresentava na teoria aqui com um maior ou com o melhor bloco, tendo em conta essa equipa escalada, composta principalmente pelo Hindley, pelo Roglic, o Martínez e o Pellizzari, mas também com a ajuda, por exemplo, de um Tratnik que não está claramente no seu melhor momento. E a verdade é que neste momento nós olhamos para os momentos mais duros da corrida e vemos única e exclusivamente o Pellizzari junto do Roglic. E vamos ver até onde, não é? Acho que a manta ficou muito curta com essa desistência do Hindley, e esta má forma do Dani Martínez acabam por esgotar quase praticamente as opções táticas desta equipa, algo que parecia praticamente impossível quando vimos a start list que apresentaram para este giro. Que convém lembrar, trazia dois antigos vencedores deste giro e o segundo classificado do ano anterior, por isso na teoria era a equipa mais forte, mas na prática não é isso que tem acontecido, fruto também de algum azar. Aquela desistência do Jay Hindley foi, não diria que decisiva, mas tem um impacto muito grande naquilo que é até a moral da equipa neste momento. O Roglic, eu não quero estar aqui a vaticinar nada de muito negativo, mas também não me parece que até o momento tenha ainda apresentado o seu melhor nível. Pode ainda crescer, principalmente durante a última semana, esse seu momento de forma e apresentar-se mais forte, e se for o Roglic que nós conhecemos, vai lutar até ao final. Quanto ao UAE, o que é que eu te posso dizer? Acho que vou replicar aqui um bocadinho aquilo que dizia o Machin na conferência de imprensa do dia de descanso, em que dizia que esta é uma situação perfeita que a equipa vive neste momento, porque a forma como coloca tanta gente no top 10, dois deles nas primeiras posições, não é? Acho que lhes permitem ter aqui abordagens táticas de todos os feitios, de todas as maneiras. Têm várias armas para jogar, e mesmo que algum dos líderes falhe, existe aqui sempre a possibilidade de recorrerem a uma segunda, uma terceira opção, porque neste momento eu olho para um Isaac Del Toro e é incrível como é que como é que ele se apresenta. Hoje até eu olhava para ele e via ali algumas feições, parece que o Pogacar, com aquele rosa vestido, parecia-me o Pogacar o ano passado. É um Pogacar mais moreno. Mais moreno, é. Não, mas de facto está com um andamento. Nós já víamos um Del Toro muito interessante no ano passado, mesmo com a sua tenra idade, já mostrava ser um ciclista claramente de futuro, que não ia enganar. Nós não nos podemos esquecer que no ano passado o Del Toro, logo no segundo dia, no Tour Down Under, ganhou uma etapa. Sim, exatamente. Sim, mas é um ciclista de grande nível. E acho que aquilo que ele está a fazer no Giro até ao momento, sem medo de assumir, ainda hoje, sem qualquer medo, parecia-me claramente que ele ia muito fácil, naquele momento em que ele chegou ali a atacar. Mas tem estado super bem, mesmo no dia da etapa do Sterrato. Apresentou-se num nível fortíssimo, vendeu caríssima a derrota ao Van Aert, a forma como ele tentou deixá-lo para trás, porque sabia que ao sprint ia ser difícil, mas ele tentou de todas as maneiras deixar o Van Aert para trás.
Foi uma etapa fantástica essa do Sterrato, mas eu diria que também foi muito culpa do Isaac Del Toro termos tido uma etapa tão boa nesse dia. Mas é como te digo, acho que a UAE está numa situação muito, muito positiva. Neste momento, diria que tem tudo na mão para poder gerir este giro. Pode haver a luta interna, como dizias, aí sim pode estar o grande problema desta equipa, mas acho que o cenário atual é muito positivo e que obriga a equipas como a Red Bull, a Bahrein, a Visma, a Lilatrek e até a IF a tentarem manter as posições durante esta semana para, de facto, na próxima semana tentarem qualquer coisa diferente. Acho que ainda esta semana pode haver ali percursos mais tricky, mais, como se costuma dizer, em que poderão tentar armadilhar alguma etapa para ganhar algum tempo, mas acho que é principalmente neste momento tem de sobreviver e manter tudo em aberto até essa última semana decisiva na alta montanha. Agora a situação atual da UAE nesta tabela classificativa diz-nos que todos estarão a atacar que se quiserem vencer o giro ou garantir um lugar no pódio, caso contrário a UAE diria que, como se costuma dizer na gíria do futebol, está de cadeirinha. Vamos olhar um bocadinho etapa a etapa do que se passou nesta última semana. Tivemos na etapa 5 a vitória de Mads Pedersen, foi a sua terceira neste giro. E na etapa 6, chegada a Nápoles, vitória de Caden Groves com Mads Pedersen a manter aqui a camisola da liderança. Lembrar que nesta etapa foi aquela em que existiu uma grave queda e depois os comissários decidiram que se neutralizaria a corrida ali durante uns quilómetros e depois o que se correu até ao final, digamos, só corriam pela vitória da etapa porque não contava nem para a classificação por pontos nem para a classificação geral, o que, Eduardo, foi aqui uma decisão um bocado estranha porque corre-se mas não conta. Acho que se há condições para correr, a não ser que depois também uma pessoa nunca sabe, a não ser que, por exemplo, que a única justificação que eu vejo é que tenham saído ambulâncias por causa dos corredores que caíram e houvesse um número reduzido e por isso se tenha feito essa opção. Mas foi a vitória do Caden Groves e uma etapa que, apesar de... David, eu acho que também tiveram um tempo parado porque fizeram muitos testes para as concussões. Sim. Provavelmente, porque foi porque, se não me engano, foi neste dia, por exemplo, que abandonou o Jai Hindley. Acabaram por abandonar 4 corredores: o Jai Hindley, o Wallman e o Smith. Depois aqui o Pinarelli, mas esse nem começou, nem tinha começado a etapa. Mas sim, provavelmente foi uma das razões. A verdade é que, mesmo sendo um sprint que não contava para nada, entre aspas, para além da vitória da etapa, ainda houve o Matteo Moschetti a ser desclassificado por causa de apartar ali um corredor contra as barreiras. Se não me engano, o Olav Koic, e ainda teve tempo de ser desclassificado o corredor da Q36,5. E depois na etapa 7 tínhamos aquela etapa que gerava expectativa porque era o primeiro teste de alta montanha, em que, Eduardo, tivemos um brilharete da UAE com a vitória de Juan Ayuso, etapa que tinha aquele aliciante dos últimos 2 km serem bem mais duros. Tivemos a vitória do corredor espanhol Juan Ayuso, batendo o seu colega de equipa Isaac Del Toro, e em terceiro Egan Bernal que mostrou, foi aqui que ele começou a mostrar imensa disponibilidade e digamos, começámos a regalar os olhos. Mas neste primeiro teste para a classificação geral, a UAE disse presente. Roglic acabou por ser apenas quarto, isto depois de, ao que nos pareceu, ter sido ali apanhado em contrapé. Aliás, depois de se ver melhor a chegada, dá para ter um bocadinho a ideia que o Ayuso percebe que ele está para trás e arrisca e ataca ali ainda de longe. Foram praticamente 500, 400 metros com o Ayuso sempre a abrir na frente, mas foi uma excelente entrada da UAE neste primeiro dia de classificação geral. Sim, um dia em que o Ayuso foi de facto mais forte nessa chegada a Tagliacozzo, na primeira chegada verdadeiramente em alto neste giro.
acaba por ganhar 4 segundos a toda a concorrência pela geral num dia em que, 4 segundos mais as bonificações, obviamente, num dia em que eventualmente ninguém acreditava que iam ser feitas grandes diferenças, podia haver ali uma disputa ao sprint, com, na teoria, maior favoritismo para Roglic, porque era uma chegada ao seu estilo, ao seu jeito, mas de facto não estava na melhor posição, acabou por ceder, e não entrar na discussão com o Ayuso, que soube ser muito inteligente e saiu na altura certa, digo eu, e depois a fazer a dobradinha com o Del Toro, num dia em que o Storer, Adam Yates, Eric G e a Tim Annasman a perderem entre 8 a 14 segundos, e o Pidcock também a sofrer muito para se manter no grupo nesses quilómetros finais. O Pidcock, que logo nessa altura acabou por ser mais de meio minuto para o Ayuso, mas foi uma primeira abordagem de montanha em que vimos ali já alguma manifestação de intenção por parte da UAE, que depois se tem vindo a materializar nas etapas seguintes, mas de facto era uma etapa em que eu não achava que pudessem ser feitas ali. Foram diferenças mínimas, obviamente, mas acabaram por se fazer algumas, e houve gente ali que perdeu tempo, que pode ser importante e decisiva nas contas finais do giro. Depois, a etapa 8 foi uma etapa dedicada A fuga. à fuga. Tivemos a vitória do Luke Plapp, o corredor da Team Jaiko Alula, que bateu os seus companheiros de fuga, Vilko Kelderman e Diego Ulissi. Foi a primeira vitória dele em World Tour, se não me engano. Ele que, de resto, tem sempre começa sempre o ano muito bem, porque tem vários títulos de campeão nacional, quer de estrada, quer de contrarrelógio, mas faltava talvez esta exibição, e acabou por vencer esta etapa, que foi muito concorrida pela fuga. Foi também uma etapa onde o Fortunato também acabou por conquistar mais pontos e solidificar essa vantagem. E por pouco não chegou a Rosa também, não é? Sim, a Rosa, que ficou para Diego Ulissi. Foi a Astana, teve no final deste dia os dois primeiros da classificação geral, não é? Com o Ulissi e Fortunato, com um dado curioso: Ulissi, que voltou a ser líder do Giro depois de ter sido em 2011, por isso, para mostrar a longevidade do corredor. Por acaso estava na ideia que ele não tinha sido Rosa ainda, David. Eu estava tinha, mesmo nessa ideia. ou estou, ou não, ou se calhar estou a confundir, ou ele em 2011 venceu uma etapa, foi algo assim. Ele já ganhou algumas, agora eu estava mesmo na ideia que tinha sido. Ou 2011 venceu a primeira etapa dele no Giro. Há um dado qualquer dele. Ganha a primeira no Giro, exato, das 8 que já ganhou. Talvez tenha sido isso. Talvez eu esteja, não sei, eu não tenho a certeza também. esteja a confundir. Achei que era a primeira vez. Mas então pronto, estou eu a espalhar notícias falsas. Peço desculpa aos nossos ouvintes. Homenagem ao nosso Nuno Martins, não é? Acho que essa parte não podemos dizer alto. Mas então, mais uma prova, não é, deste grande ano da Astana. Eles têm o Fortunato empenhado na classificação da camisola da montanha, e também tiveram aqui o Ulissi a vencer a camisola, a vestir a camisola rosa por um dia, porque no segundo dia, no dia seguinte, tínhamos talvez a etapa que gerava mais expectativa desta primeira semana, que tu já falaste um bocadinho, não é? Quando falaste do Juan do Wout van Aert ter vencido, do Isaac Del Toro estar agora de camisola rosa, que foi esta etapa. David, deixa-me deixar só aqui uma nota sobre a Astana, antes de passar para a etapa que realmente interessa. De facto, a Astana tem sido uma das grandes animadoras deste Giro, sempre ativa nas fugas, principalmente com Lorenzo Fortunato, que está à procura dessa camisola azul, que eu volto a dizer, apesar desta distância que já é grande, quase de 100 pontos, ou mais de 100 pontos, ainda não está decidida, porque há muitos pontos a disputar na última semana, mas a equipa foi premiada com a camisola rosa envergada por Diego Ulissi nessa etapa do Sterrato, depois de estar na fuga da etapa 7. A equipa tem somado um número de pontos absurdo nestes últimos meses. Aquilo que eu vi, não tenho a certeza, porque depois são os pontos do PCS e não sei se correspondem àquilo que é o ranking na realidade, mas é a terceira equipa com mais pontos na época de 2025.
Eu acho que esta vertigem da equipa tem dado frutos, conseguiu sair da zona de despromoção do World Tour, estando agora numa posição acima na linha d'água, por isso o cenário quase improvável há 5 meses de se manterem no World Tour está claramente em cima da mesa, porque estavam de facto enterrados na classificação no final da época passada e com muito poucas probabilidades, mas acho que tem sido uma Astana diferente, tem sido uma Astana que é importante deixar esta nota, merecem esta nota de destaque da nossa parte, e de facto acho que vão continuar a animar o Giro, e tem sido uma Astana que dá gosto de ver. Mas então, falando dessa etapa que tínhamos muita expectativa, não durou muito a camisola rosa de Ulissi, é verdade. Nesta chegada a Siena, que percorria uma boa parte do trajeto da Strade Bianchi, o azar esteve do lado de quem? Do homem do costume, não é? O Primož Roglic caiu, mas ele teve um azar ainda maior, porque, por exemplo, a Ayuso também caiu e outros nomes caíram, mas Primož Roglic Mas caiu. O Roglic cai e depois fura à frente. E depois furou. Por isso é que o dia ficou ainda pior para ele, porque ele cai ali numa fase de recuperação. Ou melhor, ele fura depois numa fase de recuperação, mas esse momento de queda é o que, digamos, origina depois aquilo que foi o desenlace da etapa, porque na sequência dessa queda dá-se a formação de um grupo onde na frente a Ineos coloca 3 corredores, Bernal, Ribera e Arensman, juntamente com Del Toro e Wout van Aert, e a partir dali a Ineos decide, sim senhor, vamos daqui para a frente. Um excelente trabalho do Ribera e um excelente trabalho do Arensman. E a etapa da carreira, não é? A etapa da carreira do Ribera. E acho que era assim, apesar de que tiveram sorte porque ninguém ficou envolvido nas quedas e conseguem ir para a frente, mas depois tiveram azar porque o Arensman fura ainda longe da meta. Quem ia atrás, os dois companheiros de fuga deles, não é? Estavam ali não muito interessados em colaborar, estavam a aproveitar a boleia, tinham a desculpa que tinham, não é, os colegas de equipa atrás, o Wout van Aert tem o Simon Yates e o Del Toro tinha o Ayuso, que confundiu com o Bernal, não é? Sim, ele também disse que por causa das camisolas durante algum tempo ali no meio do pó, pensou que estava a seguir o Ayuso e estava a seguir o Bernal, mas será que sim, será que não? Será que foi só uma desculpa? Já vamos daqui a pouco discutir esses pontos. Mas eu acho que este furo do Arensman acabou por condenar um bocadinho as hipóteses do Egan Bernal aqui de ganhar tempo, porque ficou só o Rivera, que apesar de ter feito uma enorme etapa, até se calhar para este terreno mais a rolar, o Arensman até seria mais indicado. E o Bernal teve ali que muito cedo na etapa, praticamente com mais de 30 km para o fim, começar a ajudar o Rivera para não ficar sem ninguém. Eu acho que essa infelicidade do Arensman, que depois ficou no grupo principal, acabou por matar ainda mais. Aliás, curioso, o Arensman até chegou à frente do Bernal na etapa, acabou por matar esta bela iniciativa da Ineos. Do que se calhar estava definido, não é? Sim, porque lá está, teve que condicionar um pouco mais as ideias da Ineos, e depois tivemos ele já tinha tentado antes, mas foi principalmente no Colle de Pinzuto que o Del Toro lançou o ataque mais forte, que deixou isolado apenas com Wout van Aert na roda, e é impressionante. Há ali uma zona onde eles saem de uma curva que parece quase que o Wout van Aert está a empurrar a bicicleta com os braços, parece quase. Eu suponho que aquilo seja uma técnica que o pessoal do cyclocross tem, porque o cyclocross depois ali com a lama e tudo, eles precisam fazer força quase para a bicicleta andar, e acho que ele utilizou ali essa técnica, porque há ali uma fase onde o Del Toro vai tão à vontade na subida que o Van Aert precisou mesmo de cerrar os dentes, e depois Eduardo foi até ao fim, e foi aqui
digamos que depois o Wout van Aert também teve que ser aqui Frio, frio e teve de ser frio. calculista, não é? E teve que meio que se virar para o Del Toro. Pá, o interesse para a geral é teu, por isso eu só vou ir na roda. E se calhar se não fosse isso, talvez fosse difícil para ele ganhar a etapa, porque o Del Toro estava num dia super. Sim, olha, em primeiro lugar dizer que realmente o Van Aert foi heroico na forma como nós batemos tanto nele, eu principalmente, por isso dizer que desta vez também tenho de tirar o chapéu e dizer que foi heroico a resistência dele perante um Del Toro que parecia diabólico naquele dia. Não sei o que é que se passou com o mexicano, se calhar era o Chile ou qualquer coisa, mas ele realmente estava louco. Deixar aqui só uma nota também antes de voltar atrás. Acho que o Van Aert estava com tanta vontade de vencer e de dar resposta aos críticos, naturalmente, que até calculou ali mal uma abordagem a uma curva nos últimos 100 metros e fez uma rasa a uma barreira e quase deitava tudo a perder. Acho que a sua técnica também do ciclocross acabou por evitar males menores. Mas ainda voltando ao filme da etapa, sim, acho que a Ineos fez um trabalho brilhante. Estrategicamente estiveram super. Foi de facto muita pena a situação, a tristeza que teve, a infelicidade que teve o Arensman de ter furado, porque realmente eles levavam a vantagem dos números. E essa vantagem parece-me que era suficiente para levar um elemento da equipa até à meta com possibilidades de vencer. Obrigou, como tu dizias, o Bernal a entrar mais cedo ao trabalho com o Brandon Rivera e depois o Bernal a tentar qualquer coisa também mais cedo do que eventualmente tinham definido. Lembrar que o Bernal, que tem excelentes memórias desta etapa, visto que em 2021 também tínhamos assistido a algo semelhante com a sua vitória de forma estupenda contra não, num dia em que um Remco se deu com um estrondo e que precisou de chamar o Almeida para o ajudar. Uma etapa que tipicamente se torna caótica e com influência na classificação de geral, teve aqui alguma de facto. Uma etapa em que se também cruzaram os objetivos de vários protagonistas e tu acho que resumiste há pouco isso na perfeição, com o Van Aert a tentar a vitória na etapa, mas também a responsabilidade del Toro a tentar qualquer coisa para a geral e de facto é uns na procura pela vitória numa das mais importantes etapas do Giro, outros para tentarem ganhar tempo na geral e outros para se defenderem e manterem-se vivos na luta pela vitória. Vi também muito trabalho da Q36,5 a controlar a fuga durante muitos quilómetros com o objetivo de manter as hipóteses de Tom Pidcock em aberto. Um Tom Pidcock que acabou por ter o azar também de furar, mas que fez um trabalho excelente a tentar, grupo a grupo, aproximar-se da frente. Eu acho que os furos e os cortes acabaram por condicionar qualquer hipótese de vitória, tanto do Pidcock como do Roglic, porque perderam contacto em alturas decisivas. O esloveno foi o grande derrotado deste dia do Sterrad, tanto pela queda como pelo furo, mas depois também foi aproveitando muito a boleia do Pidcock, que nunca deitou a toalha ao chão, e acho que é justo dizer que lutou até a exaustão para fazer colagens, mas não foi suficiente. A aceleração da UAE também com o Ayuso a cerca de 40 km da meta, acho que também foi um momento muito importante para depois daquilo que aconteceu na etapa. E depois, como dizias, a 20 km de final, o Isaac Del Toro com aquele ataque louco, partiu a corrida, partiu tudo o que eram os objetivos de Bernal. Depois também vimos um Vacek que esteve muito combativo nesta etapa, viu a ceder e recular repetidamente. Acho que também o Bernal aproveitou muito esta ajuda do Checo nos momentos em que estava com o tanque a esvaziar quase totalmente. Depois o Vacek acabou por pagar esse esforço nos quilómetros finais, acabou por não conseguir disputar a etapa, mas depois no final vimos um Van Aert a conseguir sempre aguentar na roda do Del Toro. O Del Toro tentou tudo, como dizíamos, para deixar o belga para trás, inclusive depois na subida final de Santa Catarina, na aproximação à Piazza del Campo, tentou a todo custo evitar que a decisão fosse para o sprint, mas chapéu ao Van Aert, que foi o mais rápido no sprint final e viu o seu sacrifício premiado, e o Del Toro, não tendo conseguido vencer a etapa, acho que ficou com o prémio de vestir a camisola rosa
tornando-se o primeiro ciclista mexicano a atingir tal feito. Saído desta etapa, tivemos então Del Toro de camisola rosa, em segundo Ayuso a 1 minuto e 13 e em terceiro Tiberi a 1 minuto e 30. O Roglic, como dizíamos, foi o principal prejudicado, caiu para décimo a 2,25, isto antes do dia de descanso, e dar nota também, não só nesta etapa, mas também tínhamos visto na outra etapa de montanha. Mas eu acho que esta talvez nos tenha chamado mais a atenção. A boa corrida que tem feito o Afonso Eulalia, mas eu acho que nesta notou-se, talvez tenha notado um bocadinho mais, porque ele a certo momento era da Bahrein, estava ele, o Tiberi e o Pello Bilbao, e tem de facto tem feito uma corrida bem interessante quando tem sido chamado a trabalhar nestes momentos. Tem estado em boa nota o corredor português, a dar bem conta de si, e tendo em conta que é um estreante nestas andanças, estreante do World Tour, estreante em grandes voltas, a coisa tem-lhe corrido muito bem. Não é, por exemplo, como o Pelizari, que não estava numa equipa World Tour, mas que já tinha corrido o Giro e tudo mais, tem uma experiência diferente. Muito bem, o Afonso Eulalia, pelo menos parece-me que sim, está a cumprir bem aquilo que parece ser o papel dentro da equipa. David, mas também a nível coletivo, porque o Tiberi mantém todas as opções em aberto para o pódio, não é? E até para a vitória, por isso acho que tem beneficiado também da ajuda do Eulálio. Acho que está a fazer uma participação muito interessante, tem sido uma primeira época no World Tour bastante positiva, não digo fantástica, mas acho que tem sido bastante positiva. Eu não tinha grandes expectativas naquilo que o Eulálio poderia fazer nesta primeira época, mas tem estado muito bem e os sinais têm sido muito positivos. E acho que tem estado a dizer presente na missão que tem de apoiar o Tiberi, e acho que o Tiberi vai precisar muito dele, não é dele, do Caruso, do Bilbao, mas também dele, do Eulálio, para tentar qualquer coisa neste giro. E depois do dia de descanso tivemos o contrarrelógio, onde se esperava aqui algum reajuste na classificação geral, e um contrarrelógio onde também houve uma questão importante da chuva e do mau tempo, que marcou presença. Ethan Hayter foi o primeiro, digamos, a assumir a liderança durante algum tempo, mas depois veio Dan Hull da Lidl Trek, que assumiu para não mais largar. Joshua Tarling, que tinha vencido o contrarrelógio de Tirana, chegou a passar na frente no primeiro ponto intermédio, mas depois ele teve ali também não é apenas esse momento que determina que ele não tenha vencido o contrarrelógio, mas houve ali um momento em que ele ia dobrar o Mikel Honoré, que saiu à frente dele, e o corredor da EF não se apercebe que o Tarling vem atrás e condiciona ali um bocadinho. Eu vou dizer que não é só isso, mas ele perdeu por 6 segundos, se calhar pode ter sido aí a achar, porque o tempo que ele perdeu a ultrapassar, mais a velocidade que perdeu, pode ter sido decisiva para o corredor da Ineos não repetir a vitória. A verdade é que mais uma vitória para a Lidl Trek, desta vez Dan Hull a surpreender e a vencer o contrarrelógio. Entre os homens da geral, quando eles saíram para a estrada, a coisa estava complicada porque estava a chover. Primož Roglic, a juntar às quedas que tinha caído no reconhecimento, ainda assim foi o melhor da geral, 17º na etapa, mas o melhor da geral. Recuperou, por exemplo, 20 segundos para Juan Ayuso, e também ficou à frente de Arensman, de Simon Yates, e o camisola rosa Isaac Del Toro acabou por perder cerca de mais de 1 minuto para Roglic e cerca de 50 segundos para o seu colega de equipa Ayuso, o que estreitou muito as diferenças. Ele ficou apenas com 25 segundos de vantagem. Ainda assim saía a Emirates na frente. Aliás, toda a gente da Emirates fez um ótimo contrarrelógio e subiu lugares, mas Roglic também recuperava aqui e reduzia diferenças que estiveram em 2 minutos e tal, baixou aqui para 1 minuto e 18 para Isaac Del Toro e apenas a 18 segundos do pódio. Foi aqui, digamos, um reajustar, e do lado negativo foi Egan Bernal quem acabou por cair fora do top 10 para
para 11º. Foi aqui, Eduardo, um reajustar das agulhas depois daquela confusão toda na etapa do Sterrato. Sim, sem dúvida. Acho que principalmente para o Roglic, se as coisas tinham ficado muito complicadas depois da etapa de domingo, acabou por no contrarrelógio recuperar muito, se calhar metade daquela até porque havia algumas dúvidas, não é? De como é que ele estava, se ia estar, até porque quando é uma etapa de contrarrelógio, não é? Nós sabemos que os corredores estão ali numa posição não muito confortável e às vezes se o Roglic tivesse saído magoado de alguma forma. E pelo facto de ter caído também, não é? No reconhecimento, podia ir de alguma forma mais cauteloso, não é? Mais na defensiva. E acho que acabou por conseguir o objetivo, que era recuperar. A chuva que acabou por condicionar este contrarrelógio. Eu acho que se alguém apostou na vitória do Danilo, dizia que não estava muito bem da cabeça, não é? Eu até arriscava outras coisas, mas não vou ficar por aqui. Ninguém achava que ele poderia ganhar, com especialistas como Affini, Plap, Wout van Aert, Jayvine e Tarling a não conseguirem bater o tempo deste gigante neerlandês da Lidl Trek, que fez, e acho que é justo também dizer, um grande esforço, acabou por ganhar, mas também numa altura em que as condições eram um pouco mais favoráveis. Fica também a curiosidade como iriam reagir estes favoritos à vitória em condições atmosféricas semelhantes, não é? Melhores. Acabou por ficarem muito condicionadas os esforços destes ciclistas, porque mesmo durante o seu esforço, durante o seu contrarrelógio, a estrada ora estava seca, ora estava molhada, ora chovia, ora parava, e isto acaba por condicionar muito aquilo que é a abordagem dos ciclistas, principalmente nas curvas. Vimos muita gente até a derrapar em determinada altura, e é como tu dizias, David, acho que foi um dia de recuperação para quem tinha tido dificuldades no dia anterior. Agora também houve derrotados, Ciccone, Bernal, Egan Bernal, Carapaz. Acho que também tiveram muito azar no facto de apanhar a estrada muito perigosa ou durante a grande parte do seu contrarrelógio, o que os fez perder muito tempo. Mas acho que em termos daquilo que respeita à geral, o Roglic foi o principal vencedor deste dia, mas também com o Simon Yates e o Derek G a conseguirem recuperar ali qualquer coisa também. Agora, aquilo que sai para mim deste contrarrelógio, os destaques principais é o Tarling não ter ganho, toda a gente apostaria nele, e o facto também de o Roglic ter recuperado o tempo de domingo, em que as coisas de facto correram mal, como falamos há pouco. E chegamos à etapa de hoje que já comentamos, não é? Que foi ser o melhor que encomenda também, tal como tens dito do resto do giro, porque havia de facto essa subida do Passo de San Pellegrino a meio da etapa, onde Egan Bernal decidiu atacar para experimentar como é que estavam as pernas dos adversários. Houve gente que apanhou um susto, principalmente Simon Yates, que chegou a estar para trás, mas depois no fim fica a nota para a excelente vitória de Richard Carapaz, porque houve uma altura em que parecia que a fuga ia, a fuga que de facto, que de resto era uma fuga de grande nível, que levava Wout Poels, Nairo Quintana, Pello Bilbao, Lorenzo Fortunato e Luke Plap. Era só gente de gabarito. Parecia que ia vingar, mas primeiro Mads Pedersen, que fez ali um trabalho incansável. O homem meteu ali full gas. E depois a EF, percebendo que a fuga estava próxima, lançou ali o Carapaz, e foi o lançamento no momento certo, porque no momento em que eles estão a encostar a fuga, Carapaz sai, ainda ali a Emirates boça uma reação tentando controlar na frente do pelotão. Depois Isaac Del Toro ainda tenta, mas toda a gente lhe saiu à roda, e o corredor equatoriano teve o ataque no momento certo para vencer a etapa, mais do que o tempo que ele eventualmente recuperou na classificação geral. Foram 10 segundos das bonificações, mais 10 na estrada. Claro, deu-lhe uma subida a sexto, mas acho que o importante mesmo para ele era vencer a etapa, voltar a levantar os braços, e porque também para
sabemos que vencer uma etapa numa grande volta não é assim tão fácil, e quando a Lidl Trek já venceu 4, para as outras equipas todas que vêm para aqui com o objetivo de vencer alguma, a coisa fica complicada. E dá-lhe moral também, não é? De alguma Exatamente, forma. exatamente. Sim, independentemente do que possa ser a corrida daqui para a frente, já tenho uma etapa no bolso para chamar de sua e tirar ali um bocado de peso dos ombros. Sim, mas e não é só isso, repara, se há 2 dias atrás falávamos que o Ciccone, o McNulty, Yates, Bernal, eram ciclistas que estavam muito próximos do primeiro lugar e que na última semana qualquer mexida pode, a 2 minutos não é muito, é verdade, não é? 2 minutos e meio, pode fazê-los regressar a lugares mais cimeiros. A verdade é que neste momento o Carapaz está em sexto a menos de 2 minutos do primeiro lugar. Por isso, não só o efeito moral, não é, que vai ter aqui, né, o facto de ele ter ganho hoje, depois do azar que teve ontem, a verdade é que também acaba por chegar aqui a uma situação em que entra na última semana, se mantiverem estas diferenças até ao final desta segunda semana, ele entra na última com todas as possibilidades de lutar aqui por um pódio. A verdade é que ele está a 49 segundos e estamos a falar de um ciclista que já venceu o Giro, por isso um ciclista que tem a experiência de vitória e que é sempre o Carapaz, não é? Este tipo de etapas ele acaba por arranjar maneira de sair e vencer como venceu hoje. Por isso sim, é importante esta marca da vitória, porque como tu dizias, é sempre uma vitória numa grande volta e a EF, a vitória está cara neste Giro, como tu também dizias, e a EF já levou uma. A verdade é que eu acredito que isto também seja um bónus gigante em termos de moral para aquilo que o Carapaz precisa, porque realmente ainda não o tínhamos visto ao seu nível neste Giro. Ele no início, nas entrevistas pré-Giro, dizia que vinha para aqui para tentar qualquer coisa, ainda não tinha demonstrado rigorosamente nada em termos geral. Não é que agora esteja super bem posicionado, mas acho que este sexto lugar, e repara, está a 32 segundos do Roglic, já não há mais contrarrelógio, e em alta montanha são as pernas que decidem tudo, e apesar de eventualmente não ter aqui uma grande equipa para o apoiar, mas é sempre o Carapaz e quem sabe não se pode intrometer aqui na luta pelo pódio. Então, olhando para a classificação geral neste momento, Isaac Del Toro em primeiro, a 31 segundos de vantagem para Juan Ayuso, conquistou mais tempo hoje porque ele foi segundo na etapa. Tiberi em terceiro, Simon Yates em quarto, Roglic em quinto, sexto Richard Carapaz, sétimo Giulio Ciccone, oitavo McNulty, nono Adam Yates e décimo Thymen Arensman, Bernal em 11º, já que falamos dele, e que tem estado muito, muito ativo. Eduardo, olhando para o que falta desta segunda semana, não há muitas etapas para esperar muito amanhã. Chegada a Viadana é de esperar uma chegada ao sprint. Etapa 13, chegada a Vicenza. Aqui, talvez, se houver vontade, há aqui umas subidas que podem ser um pouco atacadas, ou até os corredores poderem intrometer-se na disputa pela vitória, se bem que aqui o perfil às vezes pode enganar um bocadinho, porque 7% e 800 metros são quartas categorias. Sim, os sprinters conseguem passar. Os nomes como o Pedersen principalmente consegue estar na discussão. Exatamente. E depois na etapa 14 temos a chegada à Nova Gorica, que é ali na zona da fronteira com a Eslovénia. Isto para encerrar esta segunda semana, para depois terem o dia de descanso e irem para aquela semana decisiva. Por isso, David, deixa-me só dizer, são duas etapas com perfis muito, muito semelhantes. Acabam por ser aqui quase cópias integrais, ali com 3 quartas categorias aqui no último terço de cada etapa. Por isso, concordo com aquilo que dizias. Acho que não vamos ter grandes diferenças em termos de geral até domingo, peço perdão. E acho que vai ficar. Desculpa, Eduardo, estava aqui a cometer um equívoco, porque a etapa 15
ainda pertence à segunda semana, é do domingo, com a chegada a Asiago. Eles sobem o Monte Grappa a meio da etapa, mas depois ainda estamos. É um bocado como a etapa de hoje, um bocadinho. Sim. Apesar de que o São Pellegrino, sendo mais curto, tem mais inclinação. É um bocado esse esquema. Pode ser que alguém tenha E ideias. mesmo depois o Montedor ainda fica ali a mais de 20 km do final. Pode ser que alguém tenha ideias e possa tentar, ou até se alguém entra numa fuga e ganha tempo para a geral, naquela luta pelo top 10, mas não é uma etapa de se esperar muita coisa lá está, por essas subidas estarem longe da geral. Veremos como é que longe da geral, longe do final, veremos como é que termina a classificação geral, como é que estará a classificação geral no fim desta semana. Mas olhando para para como as coisas estão agora, achas que começa-se a criar um clima complicado no seio da YA Emirates, porque temos aqui dois galos que todos querem o poleiro, não é? Sim, agora imagina um McNulty ou um Yates saírem num dia e ganharem aqui 1 minuto e tal e entrarem também para a tentar entrar também nesse poleiro. Não sei. Eu concordo contigo, obviamente. Acho que isto vai dar que falar. A determinada altura vai dar que falar. E hoje já muita gente falou nas redes sociais, quando o Del Toro tentou sair. Eventualmente vai tentar sair mais vezes, se calhar outras vezes vai ser o Ayuso. Não sei, acho que se não se entenderem isso pode jogar contra eles, é um facto. Agora, também é verdade que eu acho que isto dá-lhes uma vantagem gigante, porque parece-me a mim que tem os dois corredores mais fortes neste giro até o momento, e tem aqui, acabam por ter aqui múltiplas hipóteses de gerir a corrida, porque se lançarem um, os outros são obrigados a responder, se depois lançam o outro, ou seja, podem atacar à vez e desgastar os outros rivais, porque se formos a ver, e eu acho que isso também tem sido muito claro em termos de bloco, em termos de coletivo, a UAE também tem sido a equipa mais forte e de longe, ainda hoje, a determinada altura, levava os 8 homens na frente. Depois de passar a primeira subida no São Pellegrino, creio que levava 6, ou seja, não é fácil desmontar aquele bloco da UAE. Por isso, não é só jogar contra o Ayuso e o Del Toro na frente, é jogar contra um bloco que tem um coletivo muito forte. Por isso, eu acho que a UAE pode implodir por dentro devido a esta rivalidade que agora se está a manifestar, mas também assim, se não é com estes, é com outros. Também estamos absolutamente habituados a este tema das rivalidades internas do AES, só não acontecem quando está para o Gatchar, até ao dia, não é? Porque se calhar, quem sabe, se não é o próximo a levar com isto, mas a verdade é que a UAE com estes dois homens na frente e da forma como estão e com esta super equipa, e principalmente depois da Red Bull fraquejar com a saída do Windley e com a má forma do Dani Martínez, acredito que a UAE só não vence este giro se implodir devido à luta dos galos, como dizias. Estamos muito longe ainda de Roma, temos uma última semana, não quero estar a menosprezar esta segunda semana, mas como falamos há pouco, acredito que se façam poucas diferenças até domingo, mas temos uma última semana ultra complexa, muito dura, onde tudo pode acontecer, mas pelo aquilo que eu vi até agora, pelas pernas que eu vi até agora, acredito que a UAE não vence este giro, se realmente não se entenderem no seio da equipa. E olhando para o Roglic, achas que ainda é o maior adversário? Porque eu vi muita gente comentar hoje que a UAE, hoje o Roglic esteve em certos momentos sozinho, sem companheiros de equipa, que a UAE perdeu um momento para poder ganhar tempo. E é aquela coisa, nós sabemos que normalmente Roglic chega muito bem à última semana. E também nada até agora só o Pelizari tem estado ao nível, mas também
nada faz crer que um companheiro de equipa não possa aparecer melhor na última semana para lhe dar uma mãozinha, ou até Bem, que... em 2021 o Dani Martínez foi ultra decisivo, não é? Na Exato, última semana para o Bernal. para o Bernal. Por isso, porque é apenas 1 minuto e 24 para Roglic, um Roglic que sabemos toda a experiência que ele tem disto, não é? Ele tem anos disto. É o Roglic, se não cair, está sempre candidato a ganhar. Não é? Por isso, eu acho que há aqui um fator decisivo, já toquei nele durante esta nossa conversa de hoje, mas acho que o facto de não haver mais contrarrelógio acaba por abrir mais a possibilidade de luta até o final. Isto porque, por exemplo, um Simon Yates saía claramente prejudicado se houvesse mais contrarrelógio. Não havendo, é óbvio que hoje também vimos ali um bocadinho a tremer, mas é um ciclista que num dia pode rebentar com uma corrida. Por isso acho que aqui é um fator decisivo não haver contrarrelógio. Não coloco também o Tiberi é aquele ciclista também, não é? Que está sempre ali, parece que não dá aquele passo à frente para ganhar, mas está sempre ali a morder os calcanhares e é sempre um ciclista chato. Pois, porque hoje, por exemplo, quando o Del Toro ensaiou ali um ataque para tentar ir atrás do Carapaz, toda a gente foi na roda, mas ninguém tentou abanar. Lá está, o Tiberi seguiu facilmente, mas depois é defensivo. Não teve ali a vontade de dar o passo em frente. Sim, eu não me recordo do Tiberi atacar muito. Ele é um ciclista mais conservador. A verdade é que, mesmo sendo conservador, acaba por se manter sempre ali nos lugares cimeiros, e acho que este terceiro lugar traduz isso também, precisamente. Não é um ciclista muito ofensivo, rola bem, sobe bem. Por isso, é um ciclista que vai chatear aqui até ao fim, muito resistente, mas acho que colocar Roglic de parte será um erro gravíssimo da parte do UAE. Acho que eles olham o Roglic como o seu principal adversário neste momento. Hoje creio que grande parte do trabalho que fizeram e que acabou por condicionar a fuga, condenou completamente a fuga, esse ritmo que eles colocaram no San Pellegrino. Creio que foi uma tentativa de qualquer coisa para ver como é que estava o Roglic, para tentarem isolá-lo de alguma forma, porque Roglic se perde o Pellizzari, e se as coisas correrem mal pode levar um impendo de primeira, não é? Também temos de ser aqui de alguma forma reais. Agora um Roglic que chegue bem à última semana como costuma chegar, e ainda no Giro de 2023 nós vimos isso na luta com Thomas. A verdade é que Roglic é o elemento mais perigoso deste pelotão nesta guerra contra o AE, mas eu não quero colocar o Tiberi e o Yates à frente do Roglic. Quero colocá-los aqui todos ao mesmo nível, mas obviamente que o Roglic é o Roglic, é um ciclista que a sua carreira acho que fala por si, e é assim, é difícil eu dizer-te o que é que acho que vai acontecer. Eu acho que o AE, como dizia há pouco, tem tudo a seu favor neste momento, mas eu não posso colocar o Roglic de parte, nem tão pouco mais ou menos. O Roglic é o Roglic. Se fosse, sei lá, se fosse um pouco achar, não o colocava se calhar neste momento, mas com todo o respeito que tenho por eles, é o Del Toro e o Ayuso, não é? Sim, é outro. Aliás, é a primeira experiência dos dois a liderar uma equipa. E já que falamos de homens ofensivos, não é? E depois, desculpa, depois tens Sestriere também, não é? Porque sim. Que acaba, pode matar qualquer um. E o Roglic tem a experiência de saber conhecer o seu corpo e de entendê-lo nesses momentos mais difíceis, não é? E já que falamos, não é, de falaste de quem ataca, quem não ataca, acho que tem sido o homem mais ofensivo deste giro, pelo menos o que tem tentado mais vezes é Egan Bernal. Ele está apenas em 11º, mas está ali a um passinho do top 10, é um salto, mas tem sido dias para voltar a ver Bernal a sorrir, e os seus fãs também certamente estão empolgados. O que é que achas que é bom para Bernal até o final da Giro? Vencer uma etapa, terminar no top 10? Ou achas que dá para ser mais ambicioso? Achas que dá para sonhar com o pódio, com toda a montanha que há na última semana? Olha, deixa-me só fazer uma correção, que eu costumo chamar Sestriere essa etapa porque termina em Sestriere, não é? Mas estavas a falar da subida do Finistre, claro, obviamente, não é? Sim. O que é que eu queria dizer sobre o Bernal?
David, eu acho que qualquer coisa que o Bernal tire deste giro neste momento, pouco importa, tendo em conta o nível que ele volta a apresentar depois de muito tempo em claro déficit, não é? Por todo o azar que ele teve, por tudo aquilo que ele passou, por todas as dúvidas que andaram à volta do seu futuro no ciclismo, acho que ele já sai daqui com o giro ganho. Eu não. Acho que todos desejávamos, mas se calhar nenhum de nós acreditava que ele podia voltar a este nível novamente. Não é o nível do Super Bernal que tínhamos em 2019, que ganhou o Tour, aquele que ganhou em 2021 o Giro, mas é um Bernal que apaixona, não é? E acho que essa é a palavra que realmente se deve aplicar aqui, sem medo de atacar, ultra ofensivo, como dizias. O Bernal de outros tempos, que chega aqui pelo menos com essa vontade de se mostrar na corrida. Por isso, se aquilo que ele conseguir a mais do que esta prestação que mostrou até agora, até esta 11ª etapa, será sempre um bónus, porque ele já sai daqui com o giro ganho, porque está de novo no ciclismo, está de novo a ser competitivo, e tudo o que vem agora para a frente será sempre uma evolução natural, pelo que me parece. Acho que temos um Bernal que vai voltar a ser um ciclista competitivo. Se ganhar uma etapa, perfeito, fico super contente. Duvido que vai lutar por um top 3, acredito que pode ficar num top 10, mas a última semana vai decidir tudo. E sabemos que por tudo o que o Bernal passou, o seu corpo pode vir a passar mal e a ceder na última semana, mas faço votos que isso não aconteça e que ele esteja pelo menos nesse top 10. Terminamos por aqui, por hoje. Veremos como é que vai estar o Giro na próxima semana e também qual será o desenlace. Estaremos cá para comentar para a semana. Quem está desse lado, sempre muito obrigado por estarem connosco.